Ok, então vamos lá. Número 1. No direito penal brasileiro, o chamado estado de necessidade é causa de agravamento de pena, não é, né? Não agrava a pena, estado de necessidade. Letra B de Brasil, que é a correta. Causa de exclusão da ilicitude. É isso aí, causa de exclusão da ilicitude ou antijuridicidade. Esta é a resposta correta. C. Quando o agente pratica o delito para satisfazer uma necessidade pessoal. Não, não é uma necessidade pessoal, é para salvar um bem jurídico seu importante. Não é para satisfazer uma necessidade, é para preservar um bem jurídico. E letra D, causa de perdão judicial, não é. Causa de perdão judicial nós vamos estudar quando trabalharmos os crimes em espécie, quando trabalharmos a teoria da pena. Não tem nada a ver aqui. Alguma pergunta sobre esta? Então vamos para 2. O Código Penal trouxe em seu conjunto de leis a previsão das excludentes de ilicitude, a saber, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, além do exercício regular do direito. Em relação ao estrito cumprimento do dever legal, seguem-se as afirmações. 1. Para seu cumprimento, é indispensável o cumprimento do dever legal. Tá, a pergunta é em relação ao estrito cumprimento do dever legal. Então, está correta essa 1. Para exercer, para ter a salvaguarda do exercício do estrito cumprimento do dever legal, é indispensável cumprir o cumprimento do dever legal, né? Tem que cumprir o dever que a lei impõe ao servidor público. Então, está certo a 1. 2. Para seu cumprimento, é indispensável o cumprimento do dever ético. Não, direito não tem nada a ver com moral, com ética. Direito pode ser até imoral, por vezes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, está errado isso aqui. Tem que ver com o dever e não com o dever ético, com o dever legal. 3. A prática da conduta deve ser promovida nos exatos termos da lei. Está correto. Se não observar os exatos termos da lei, entra no excesso. Então, o oficial de justiça, que tem que apreender um veículo, danifica dolosamente o delito, apreende, quebra a entrada da porta do veículo, da garagem, sem necessidade, e entra no excesso. Então, ele tem que cumprir os exatos termos da lei. 1 e 3, correto por enquanto. 4. A ordem da autoridade subsume a lei no cumprimento da ordem emanada por funcionário público. A ordem da autoridade, então a ordem de uma autoridade, de um delegado, de um juiz, subsume a lei no cumprimento da ordem emanada por funcionário público. Não, a ordem da autoridade não, tem que cumprir a lei. Se vai cumprir a ordem da autoridade se ela for embasada numa lei. Então, só a ordem, alguém dar uma ordem porque é superior e hierárquico, não subsume a lei. A lei que tem que controlar o que o sujeito que está cumprindo o dever legal realiza. A ordem da autoridade não é igual à lei. Então, está errada a 4. 5. A boa-fé permite a extrapolação da lei para o cumprimento do dever legal. Claro que não, né? A boa-fé permite a extrapolação da lei. Não, tem que cumprir a lei. 6. Hierarquia e autoridade pública são diplomas supralegais. Não, não são diplomas supralegais. O que é diploma supralegal? É, entre aspas, uma lei que está abaixo da lei. Não, eles têm autoridade, né? A autoridade pública tem autoridade hierárquica sobre os seus subalternos, mas em virtude da lei, e não do algo supralegal. Marque a alternativa que contenha somente as afirmações corretas. Então, é a letra C de Canadá, a 1 e a 3 estão corretas. Alguém ficou em dúvida de alguma destas? Essa é uma questão bem dificilzinha, reconheço.
Nada? Então vamos adiante. Número 3. A legítima defesa. Letra A. É meio de exclusão da ilicitude em face de qualquer injusta agressão, desde que os bens jurídicos atacados sejam o patrimônio, a vida ou a integridade corporal. Vamos devagar. É meio, a legítima defesa é meio de exclusão da ilicitude. Está correto. Até aqui. Em face de qualquer injusta agressão. Tá, se tem injusta agressão, está correto. Desde que os bens jurídicos atacados sejam o patrimônio, a vida ou a integridade corporal. Bom, a legítima defesa, ela é, na realidade, da vida e da integridade física. A gente fala em defesa do patrimônio, mas, na realidade, a legítima defesa, ela é, quando fala da minha legítima defesa, ela é da minha integridade física, corporal. Injusta agressão, né, contra bem jurídico. Vamos ver aqui o Código Penal, para vocês entenderem direitinho. Vou abrir aqui. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Tá. Então, vamos voltar lá, deixa eu achar aqui. Vamos ler de novo, que eu acho que essa questão aqui está errada. Vamos ler de novo. Letra A. É meio de exclusão da ilicitude, tá certo? Excluir ilicitude em face de qualquer agressão injusta, tá certo? Tendo agressão injusta, pode ser qualquer uma. Desde que os bens jurídicos atacados sejam o patrimônio, a vida ou a integridade corporal. Não, o erro aqui é que a legítima defesa é qualquer bem jurídico. Pode ser, inclusive, a honra. Aqui está patrimônio, vida e integridade corporal. Por exemplo, pode ser legítima defesa contra uma agressão injusta da honra da pessoa. Então, o erro está apenas em apontar esses três aqui. Compreenderam isso? Alguém ficou em dúvida? Não, professor, tá beleza. Então tá. B. É cabível, ainda que o bem agredido esteja submetido a outra forma especial de proteção, como o proprietário que ameaça o inquilino para que preserve o imóvel. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos de novo. É cabível, ainda que o bem agredido esteja submetido a outra forma especial de proteção. Tá, a questão aqui é essa parte aqui, ó. Outra forma de especial proteção. Então, se for uma agressão, ok, aí seria uma agressão contra o inquilino poderia se defender. Agora aqui está dizendo que o bem agredido esteja submetido a outra especial proteção. Na questão é a lei de inquilinato. Por isso que não é a correta, desde que não seja, obviamente, o agredido o inquilino. Ele está ameaçando para que preserve. Então, se usa a lei do inquilinato contra alguma espécie de coação do proprietário. O erro é só que existe a lei de inquilinato e não há uma agressão contra o inquilino ou contra um bem do inquilino. Uma agressão injusta. Aqui, na realidade, quando ele fala que o proprietário que ameaça o inquilino para que preserve o imóvel, dependendo do grau da ameaça, é um direito do proprietário. Isso aqui não pode ser uma ameaça, obviamente, de agressão, né? Então, a B está errada por essa situação. C. Se legitima como forma de exclusão da antijuridicidade diante de agressão injusta. Até aqui está correto. Entendida como aquela realizada mediante comportamento do agressor
que implique em crime doloso. Não, na realidade, se a agressão é injusta, pode ser até culposo. Vai ser difícil ocorrer isso, mas não dá para excluir totalmente a possibilidade de não ser doloso. Alguma situação em que ocorra que o sujeito culposamente esteja agredindo, né, a pessoa, a vítima, poderá ocorrer. É algo bem difícil, mas não é impossível. Letra D. Quando praticada em excesso, após cessada a agressão, implica em punição na modalidade culposa. Pode ser na modalidade dolosa também. O excesso pode ser doloso quando o sujeito que agride quer se exceder, ou culposo quando ele não toma os cuidados necessários e excede quando ele deveria parar de revidar a agressão, de se defender. E letra E, exclui a antijuridicidade da conduta quando repele agressão injusta. Deixa eu ler de novo. Exclui a antijuridicidade da conduta, tá certo? Quando repele agressão injusta, tá certo? Que esteja ocorrendo, tá certo? Ou em vias de ocorrer, ok, na iminência. Desde que a ação defensiva seja moderada e utilize os meios necessários. É isso aqui que diz o artigo 25, né, do Código Penal. Exatamente isso aqui que diz o artigo 25. Então, é essa a resposta. Alguma pergunta? Então, vamos para o número 4. Acreditando estar grávida, Pamela, 18 anos, desesperada porque ainda morava com os pais e eles sequer a deixavam namorar, utilizando um instrumento próprio, procura eliminar o feto sozinha, no banheiro de sua casa, vindo a sofrer, em razão de tal comportamento, lesão corporal de natureza grave. Então, ela acreditava que estava grávida. Encaminhada ao hospital para atendimento médico, fica constatado que, na verdade, ela não se achava e nunca esteve grávida. O hospital, todavia, é obrigado a noticiar o fato à autoridade policial, tendo em vista que a jovem de 18 anos chegou ao local em situação suspeita, lesionada. Diante disso, foi instaurado o procedimento administrativo investigatório próprio e, com o recebimento dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Pamela pela prática do crime de aborto provocado pela gestante, qualificado pelo resultado de lesão corporal grave. Aborto provocado pela gestante com resultado lesão corporal grave. Tudo do Código Penal. Diante da situação narrada, assinale a opção que apresenta a alegação do advogado de Pamela. Letra A. Atipicidade da conduta. Está correto? Não tem crime nenhum, é atípico, a típica conduta, porque ela não estava grávida, não tem como abortar, é um crime impossível, que nós ainda estudaremos a questão do crime impossível. Mas se ela não está grávida, não tem fato criminoso. A conduta tem que ser tipificada, como nós vimos lá no fato típico. Tem que haver tipicidade entre a conduta e a lei. Aqui não teve conduta de aborto, não tinha aborto. E a lesão corporal não conta porque ela mesma se feriu, não foi outra pessoa que a feriu. Então, não é lesão corporal. Nós estudamos um princípio que fala disso. Então, esta é a resposta, a tipicidade da conduta. Letra B. O afastamento da qualificadora, tendo em vista que esta somente pode ser aplicada aos crimes de aborto provocado por terceiro, com ou sem consentimento da gestante, mas não para o delito de autoaborto de Pamela. Não teve delito de autoaborto, não tem que falar em qualificadora de um crime que não existiu. C. A desclassificação para o crime de lesão grave, afastando a condenação pelo aborto. Não tem aborto e não tem lesão porque ela mesma praticou nela. Letra D, o reconhecimento da tentativa de crime de aborto. Não existia feto, não existe nem consumado e nem tentado. Então, letra A é a resposta. Alguma pergunta? ？
Número 5. Enquanto assistia a um jogo de futebol em um bar, Francisco começou a provocar Raul, dizendo que seu clube, que perdia a partida, seria rebaixado. Então deve ser um cara do Grêmio, né, na atual circunstância. Seria rebaixado. Então Francisco disse que o time do Raul, que era o Grêmio, provavelmente seria rebaixado. Inconformado com a indevida provocação, Raul, que estava acompanhado de um cachorro de grande porte, atiça o animal a atacar Francisco, o que efetivamente acontece. Então, atiça e o animal ataca. Na tentativa de se defender, Francisco desfere uma facada no cachorro de Raul. Então, Francisco, então, foi atacado pelo animal, desferiu uma facada no cachorro de Raul, o qual vem a falecer. O fato foi levado à autoridade policial, que instaurou inquérito para apuração. Francisco, então, contrata você, na condição de advogado, para patrocinar seus interesses. Considerando os fatos narrados com relação à conduta praticada por Francisco, que foi matar o cachorro, né, uma facada, você, como advogado, deverá esclarecer que seu cliente, letra A, não poderá alegar qualquer excludente de ilicitude em razão de sua provocação anterior. Está errado. Ele pode alegar a exclusão da ilicitude, ele teve que se defender. Letra B de Brasil. Atuou escorado na excludente de ilicitude de legítima defesa. Essa está correta. Eu pergunto para vocês, por que não é estado de necessidade? Alguém sabe me dizer? Vou fazer outra pergunta. Se um cão me ataca agora, quando eu sair na porta aqui, tá, o cão está ali solto, me ataca, e eu me defendo, agrido o cão, é estado de necessidade ou é legítima defesa? Estado de necessidade. Estado de necessidade, tá. E por que esse caso, então, é legítima defesa? Porque o cara, eu acho que é cachorro, não é pessoa, né? Não é isso? Eu não entendi bem, tá ruim teu som, Marlon. Porque o cachorro ele não tem discernimento para. Se fosse uma pessoa, tudo bem, mas é um cachorro que agrediu ele. Tá, a primeira pergunta tu falou certo. Se eu sair aqui na rua, um cão me atacar e eu me defender, é estado de necessidade. Mas nesse caso, a gente viu que a resposta é legítima defesa. Por que é legítima defesa e não é estado de necessidade? Se foi um cão que atacou da mesma forma que eu, ao sair aqui, fui atacado. Senhor, Fala, Breno. seria devido o animal ser atiçado? Isso, é correta a tua resposta. Só faltou tu dizer que o cão serviu como uma arma, né? Um instrumento, uma arma da pessoa. Então, na realidade, ele está se defendendo, a vítima lá, que foi atacada pelo cão, está se defendendo de uma agressão, de uma arma empregada pelo sujeito que atiçou. Por isso que é estado de necessidade, é legítima defesa e não é estado de necessidade. Se eu considero o cão, nesse caso, como se fosse uma faca, um revólver, um pedaço de pau, pedra, qualquer coisa. Tá ok? Posso ir adiante? Então, letra B, correto. C. Praticou conduta atípica, pois a vida do animal não é protegida penalmente. Em primeiro lugar, é protegida penalmente a vida do animal. Isso aí seria um crime ambiental. Mas nesse caso, não é atípica, porque ele matou o animal. Só que isso, então, o fato é típico, que seria o crime de crueldade contra os animais. Deixa eu ver aqui o artigo do crime, crueldade contra os animais. Artigo 32 da Lei Ambiental, deixa eu ver aqui.
Só confirmar se está certo. Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Esse que eu abri aqui está com a pena errada ainda, já mudou essa pena, que está de 3 meses a 1 ano. Na realidade, foi para... Não, está aqui, ó, parágrafo 1º. Já colocaram a atualização, está correto então aquela pena. O parágrafo 1º diz assim: quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. 2020, esse parágrafo 1º-A foi inserido. Então, voltando ao exercício, quando na letra C diz praticou conduta atípica, está errado. Praticou conduta típica prevista no artigo 32, parágrafo 1º-A da Lei Ambiental, Lei 9.605 de 98. Mas ela não há punição, se nós fôssemos adiante, pela incidência da segunda fase da teoria do delito, né, que é a antijuridicidade. Ela exclui a antijuridicidade porque foi em legítima defesa a conduta do sujeito que matou o cão. Então, está errado a ser quando fala que é conduta atípica. É uma conduta típica, mas ela é jurídica e não antijurídica, por isso não é crime. E letra D, atuou escorado na excludente da ilicitude do estado de necessidade. Não, nós já vimos isso, né? Em tese, normalmente seria estado de necessidade quando um animal ataca uma pessoa. Porém, como nesse caso o animal foi empregado como arma de outra pessoa, é legítima defesa. Tudo bem? Posso ir adiante ou alguma pergunta? Sora, eu ainda estou em dúvida da A, tipo, fiquei bem em dúvida entre A e B. E na questão da provocação, tipo, houve provocação, e se há provocação, tipo, pode haver legítima defesa ainda? Não, tem que haver uma agressão injusta. Por exemplo, se esta provocação fosse algo assim de ficar xingando a pessoa, difamando, injuriando, aí nós poderíamos considerar uma agressão. A legítima defesa tem que ter uma agressão injusta. Uma mera provocação não se constitui uma agressão. Ah, Tá bem? tá bem. Imaginem só se o que está falando fosse correto, eu não ia poder falar do Grêmio aqui para vocês, né? Aí ia ficar complicado do meu lado. Vamos lá. Tem gremista aqui na sala? Ou é tudo colorado? Sou colorado. Os gremistas estão quietos. O Adriano é gremista. Sou nada, sou colorado. Ah, o Luiz Fernando tem cara de gremista. Vamos lá, então. Ficou quieto, é gremista. Ó. Vamos lá. Próximo. Número 6. Durante 2 meses, Mário, 45 anos, e Joana, 14 anos, mantiveram relações sexuais em razão de relacionamento amoroso. Durante 2 meses, Mário, 45 anos, Joana, 14, mantiveram relações sexuais em razão de relacionamento amoroso. Apesar do consentimento de ambas as partes, ao tomar conhecimento da situação, o pai de Joana, revoltado, comparece à delegacia e narra o ocorrido para a autoridade policial, esclarecendo que o casal se conheceram no dia do aniversário de 14 anos da filha. Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que a conduta de Mário, letra A, é atípica em razão do consentimento da ofendida. Vou mostrar aqui o Código Penal para vocês uma coisa, para vocês entenderem. Estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar
outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Menor de 14 anos. Tá? No caso aqui, era com 14 anos. Então, a resposta certa é atípica em razão do consentimento da ofendida, porque ela tinha a idade que, para ser estupro, teria que haver o constrangimento. Isso está no artigo 213, que diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. E constranger significa forçar. Depois nós temos aqui o parágrafo... Deixa eu achar aqui. Parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, pena de 8 a 12. Só que esse parágrafo 1º aqui, que fala da menor de 18 e maior de 14, ele pertence ao artigo 213. E o verbo do 213 é constranger, que significa obrigar, forçar. Então, nesse caso aqui do exercício, como era consentido, não haverá crime. É atípica em razão do consentimento da ofendida. Vamos adiante. Letra B. Configura crime de estupro de vulnerável. Não é. O estupro de vulnerável é até 14 anos. Ou doente mental. C. Atípica, mas não é antijurídica. Não, se é atípica, tem que ser antijurídica. Lembra que nós falamos? Para eu saber se uma figura é jurídica ou antijurídica, um fato, primeiro eu tenho que ver o juízo de tipicidade. É um fato típico? Se é atípica, não tem nada a ver se é antijurídica ou é jurídica. Já não tem esse estudo. Então está errada. C. Letra D. Não constitui crime porque excluída a imputabilidade penal. Não, nem chega a analisar a imputabilidade penal porque ela não é típica. Não está a ação, o fato de ter uma relação sexual de ambos, consentida, não é um fato típico. Então não tem nada a ver com imputabilidade penal. Resposta letra A de Argentina. 7. Se vocês tiverem dúvidas, a gente... Oi, fala. Eu tenho uma dúvida. O vulnerável ali é que não tá muito claro na minha cabeça. É até 14 anos ou é até 13? Eu não entendi bem. Até 14, ó. Estupro de vulnerável, artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14. Então tem que ter... Não pode ter completado os 14. Se tu falou 13 pensando nisso, a tua reflexão está correta. Ah, tá. Tá bom. Tá, então eu entendi. Não pode ter 14. Se tem 14, não é mais estupro de vulnerável. Sim. Tá bom. Além de enfermidade física, questão de doenças mentais também entraria na vulnerabilidade. Né? Número 7. A diferença entre crime e contravenção penal está estabelecida pela letra D de dado, pela Lei de Introdução ao Código Penal. O artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal diz que todo fato punido com reclusão ou detenção é considerado crime. E todo fato punido com prisão simples é considerado contravenção penal. Então é aí que está a diferença entre crime e contravenção penal. Número 8. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. Crimes materiais descrevem a conduta e o resultado naturalístico exigido. Está correto. Pergunto se alguém tem dúvida o que é isso. Se tem, é hora de perguntar. Eu, prof. Tá. Crimes materiais descrevem a conduta. Por exemplo, homicídio. A conduta é matar alguém. Então, crimes materiais descrevem a conduta e o resultado naturalístico exigido. No homicídio, matar alguém, se está escrito que a conduta proibida é matar alguém,
e o resultado é a morte, do matar. Então, está descrito que alguém vai morrer para ter homicídio. No furto, é um crime material também. Artigo 155 do Código Penal, e diz assim: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, subtrair é pegar de alguém. Então, há um resultado material. Tinha um objeto com alguém, passou a estar com outro alguém. Isso, então, é um crime material. Ele descreve a conduta, que é subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, e o resultado é a inversão da posse, é retirar de outra pessoa. No crime de roubo, a mesma coisa. Subtrair com emprego de violência ou grave ameaça, a coisa alheia móvel, né? Com emprego de violência ou grave ameaça. Também é a mesma coisa. A conduta proibida descrita é subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel mediante emprego de violência ou grave ameaça. E o resultado previsto é a inversão da posse. Quando se diz subtrair, quer dizer que tem que retirar algo de outra pessoa. Conseguiu entender o que é um material? Sim, prof. Tá. Então, conseguiu entender que ele está implícito, ao menos, esse resultado, quando tu lê o tipo penal, a conduta? Sim, sim. Tá. Letra B. Crimes formais descrevem a conduta do agente e o resultado, que não é exigido para a consumação do tipo penal. Está correto. Por quê? O crime formal é aquele que é descrito no tipo penal a conduta e também tem o resultado. Porém, em razão do verbo, não se exige esse resultado para consumar. No material exige. Por exemplo, quando eu falei do homicídio, para consumar o homicídio tem que ter um morto. No furto e no roubo, para consumar o furto e o roubo, tem que ter inversão da posse. Agora, olha o que diz o artigo 316. Vou ler aqui para vocês. É o crime de concussão. Diz assim: exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Bom, quando eu li para vocês, agora vocês me respondam. O verbo exigir tem aqui, quando se exige, tem a previsão certa de receber? Não. Não tem. Então, não se exige o resultado material para consumar. O resultado material está na conduta. Vou ler de novo. Ó, meu computador começou a dar pau. Vou fechar, abrir um pouquinho. Ver se... Tá. Então, o tipo diz assim: exigir é o verbo. Para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Então, na realidade, o verbo é exigir uma vantagem devida. Tá? A conduta, que é exigir, para si ou para outrem, em razão do cargo, né? E o resultado que se espera é a vantagem devida. Então, está tudo no tipo penal. A conduta e o resultado, que é a vantagem devida. Mas esse verbo aqui não exige para consumar que se obtenha a vantagem devida. Senão seria receber a vantagem devida. Ou subtrair, nem é receber. Receber, na realidade, a mais correta é subtrair em razão do cargo. Aí tudo bem. Olha aqui a corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. A mesma coisa, o verbo é solicitar. Neste verbo aqui, quem solicita, por vezes, não recebe. O segundo, sim, receber. Aqui até ok. Recebeu. Mas no primeiro, que é solicitar, pode não receber. Então, é um crime formal na modalidade do primeiro verbo solicitar. Bom, falei. Pergunto se conseguiram entender ou ficaram com dúvida da letra B. Crimes formais descrevem a conduta do agente e o resultado. E esse resultado não é exigido para a consumação do tipo penal.
Alguém ficou em dúvida? Não? Então tá. Tem que prestar atenção no verbo, No então. verbo, no verbo, é só pensar. Se é certo que para consumar tem que realizar o verbo, aí é crime material. Agora, quando o verbo deixa em aberto, solicitar, eu posso não receber. Exigir, eu posso não receber. E aí está consumando igual, porque o verbo é bem claro. Exigiu, consumou. Se vai receber ou não, não interessa. Olha a diferença disto para o homicídio. Exigir, no crime de concussão. Se vai receber a vantagem devida, não sei. O sujeito, o funcionário público, exigiu. Consumou o delito quando exigiu. No homicídio não tem como fazer isso. Matar alguém, praticou a conduta de matar, morreu, matou. Não tem como não matar o sujeito para consumar. Crime de furto, subtrair. Então, subtraiu é algo material. Tu pegou algo. No momento que pegou algo, subtraiu, consumou. Viram a diferença para o exigir e para o solicitar? Certo? Letra C. Certo. Crimes de mera conduta são aqueles sem resultado naturalístico, mas com resultado jurídico. Está correto? Por exemplo, são poucos, mas por exemplo, o artigo 150, ele diz assim, vou ler aqui para vocês, para ler bem certinho, para vocês entenderem. Que é a violação de domicílio. Entrar ou permanecer. Então, os verbos são entrar e permanecer. Clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Bom, aqui não tem previsão de resultados. Se nós pegarmos o crime formal do artigo 316, exigir vantagem indevida. Então, tem lá o que eu quero exigir, o que eu quero receber, é uma vantagem indevida. Aqui na violação de domicílio, não, os verbos são entrar ou permanecer. Então, não tem nele a colocação do resultado no tipo penal. Então, por que a gente pune? Por uma determinação jurídica, é um resultado jurídico. Então, a C está certa. Crimes de mera conduta são aqueles sem resultado naturalístico, mas com resultado jurídico. E letra D, crimes de mera conduta são de consumação antecipada. Está errado. Depois de tudo que nós falamos, alguém saberia me dizer por que está errado? Alguém arrisca? Por que o crime de mera conduta não é de consumação antecipada? Porque no momento em que ingressa ou permanece na casa de alguém contra a vontade de quem de direito, consumou. Então, ele não consuma depois. Entrou, permaneceu, consumou. Então, ele consuma no momento que realiza o verbo. Agora, por que, então, o que é um crime de consumação antecipada? Alguém saberia me dizer? É o crime formal, pessoal, que é considerado de antecipação, crime de consumação antecipada. Porque ele antecipa a consumação. Ele não espera o momento do resultado para consumar. Ele consuma no momento que o verbo impõe, exigir, não espera o resultado. Solicitar, não espera o resultado receber. Então, por isso que o crime formal é considerado de consumação antecipada. Tudo bem? Posso ir adiante? Então, vamos lá. Número 9. Assinale a opção correta quanto às formas de exteriorização da conduta típica. Letra A. O crime de sequestro exige uma conduta omissiva? Não, a conduta comissiva é fazer algo, tirar a liberdade de alguém. B. O crime de omissão de socorro é classificado como omissivo impróprio? Não, a omissão de socorro
é crime de omissão própria. Nós estudamos lá quando demos o exemplo do artigo 135 do Código Penal, que é a omissão de socorro. Crime de omissão, omissivo próprio. Então está errada a B. Letra C. A apropriação de coisa achada é delito de conduta omissiva e comissiva ao mesmo tempo. Eu acho que essa questão até eu tinha pedido na AP1 para vocês. Está correto. A apropriação de coisa achada é delito de conduta omissiva e comissiva. Ele é comissivo porque o sujeito se apropria de algo que achou. Ele pega, ele subtrai, ele pega algo que ele acha. E omissiva porque ele não entrega tendo o dever de entregar. Por isso que é um delito, né, de conduta tanto omissiva quanto comissiva. Então está correta a letra C. D de dado, a apropriação indébita previdenciária é crime de conduta comissiva apenas. Não, nesse caso aqui eu nem conversei com vocês, mas seguindo aquela nossa combinação, quando eu não falo com vocês, não é a resposta certa. Esse delito aqui ele tem duas modalidades. Ele tem uma modalidade, que vocês vão aprender lá na teoria, no direito crimes em espécie, direito penal crimes em espécie, que ele tem uma conduta que o sujeito recolhe as contribuições previdenciárias, que é um ato comissivo, recolher, mas ele deixa de repassar para a Previdência, que aí é um ato omissivo. Por isso está errada a letra D. Estou indo adiante, ninguém falou nada. Número 10. Policial a cumprir regularmente um mandado de prisão, privando a liberdade do condenado, ou agente, letra A. O agente, letra A, pratica conduta antinormativa, mas não típica legalmente. Aqui ele quer a resposta certa ou errada. O policial a cumprir regularmente o mandado de prisão, privando a liberdade do condenado, o agente, aqui faltou alguma coisa, pratica, deve ser, né? Uma conduta antinormativa, mas não típica legalmente. Aí lá é o contrário, né? A conduta, como ele cumpriu, atuou no exercício regular de um direito, ele praticou uma conduta típica, mas não antijurídica, pelo contrário, jurídica. B, tipicamente antijurídica, nem existe isso. C, atípica legalmente. Não, a conduta é típica. D, penalmente conglobada. Nesse caso aqui, da penalmente conglobada, até poderia ser, pessoal. Essa questão aqui eu vou anular ela. Poderia ser penalmente conglobada. Isso é uma tese defendida pelo jurista argentino Raul Zaffaroni, que diz o quê? Que não será crime quando o tipo penal for combinado com outra lei, que autorize a conduta. Nesse caso aqui, desse concurso de delegado de polícia, quando se fala que ao cumprir regularmente o mandado de prisão, o sujeito está cumprindo um regramento que lhe autoriza a fazer isso, que está no Código de Processo Penal. Então, nesse caso aqui, caberia sim a conduta penalmente conglobada. É uma ideia, sim, que surgiu do Zaffaroni, que não é muito estudada, mas está correta. Alguém quer falar? Eu ia perguntar sobre essa questão, porque eu fiquei bem na dúvida. Eu até marquei essa penalmente conglobada, porque eu li ali no texto base, mas ao mesmo tempo eu continuei com a dúvida, porque ali dava o exemplo da prisão em flagrante, né? Uhum. Daí eu queria saber, no caso, seria a mesma coisa, se fosse a penalmente conglobada a prisão em flagrante, o mandado de prisão? Sim, porque os Códigos de Processo Penal, lá a partir do artigo 300, 301, determina que o policial ou autoriza que qualquer do povo realize a prisão em flagrante. Então, não será crime pelo estrito cumprimento do dever legal, que é uma lei autorizando as pessoas a prenderem, que é o CPP. Entendi. Alguém errou essa questão aqui? Qual é a resposta certa? Eu não sei. Aqui as duas são certas, a D e a E. Eu marquei a E, professor.
Marcou qual? A E de Equador? Eu marquei aí. Tá, então marcou a certa. Não se constitui crime. Não é crime porque é excludente da ilicitude, estrito cumprimento do dever legal. Mas a pergunta permanece. Alguém recebeu errado nessa questão aqui? Professor, na minha prova não tem correção ali, não aparece correção, por isso que essa aí eu fiquei bem na dúvida, porque eu marquei a letra D, penalmente conglobada. Eu fiquei, será que eu errei? Será que eu acertei? Errou. Não, errou, então tá errado. Não vem o feedback, sir. Tá, Tá sem o feedback. Tá, então, o feedback eu não faço das objetivos, porque a gente faz junto aqui, né? Então, eu faço só das dissertativas lá. Mas eu vou anular essa questão, então, já que tem gente que errou, vai ser anulado. Ela tem aquelas duas respostas ali, são corretas. Tanto a D quanto a E. Esse concurso aqui, se não anularam a questão, ele não aceitou a tese do direito penal conglobado, mas existe essa tese. Tá ok? Então vai ser anulada essa questão, quem errou vai ser beneficiado. Alguma pergunta? Então vou para as últimas duas. Número 11. Luiz Aurélio vai a um bar com amigos onde ingere bebida alcoólica. Ao sair, horas após, sente dificuldade em levantar, pois culposamente está bêbado. Em estado de euforia, em razão da bebida alcoólica, subtrai uma bicicleta que estava na rua. Ao ser identificado e processado, Luiz afirma que estava embriagado. Informe se o autor deverá responder pelo crime ou poderá ser isentado em face da inimputabilidade. Bom, pessoal, aqui a gente teve um show, né, de respostas. Muitos colocaram que poderia, né, porque o artigo 28.2 fala alguma coisa em embriaguez. Outros colocaram que não poderia, mas não colocaram a fundamentação jurídica. Não esqueçam que, se não colocar a fundamentação jurídica e desenvolver com logicidade, com lógica a resposta, é errado. E eu considero aqui para vocês, dou a resposta parcialmente correta, mas não acostumem. Tem professores que não vai dar e em concursos não vão dar, nem no exame de ordem, nem em concurso público. Então, tem que fazer uma resposta coerente, com lógica e colocar a fundamentação jurídica. Qual seria a resposta lógica aqui? Que o sujeito ali, até esqueci o nome dele, Luiz Aurélio, vai responder pelo delito de furto em face do artigo 28 do Código Penal, inciso 2. Cadê o 28 aqui? Aí sim, vou passar tudo aqui. Espera aí que eu vou ter que fazer outra coisa. Artigo 28. Não exclui a imputabilidade penal. Inciso 2. Embriaguez. Inciso 2. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância análoga. Então, eu coloquei bem claro no exercício que era culposa. O inciso 2 diz que não excluem a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa. No nosso caso é culposa, então não exclui. Então a resposta adequada é: Luiz Aurélio responderá pelo crime de furto, uma vez que não há isenção de pena para os casos de embriaguez culposa, conforme aponta o artigo 28, inciso 2 do Código Penal. Certo? Muitos erraram isso, pessoal. Não era para errar. Está bem claro no código. Professor, eu só não citei o código. Eu coloquei: Luiz Aurélio deve responder pelo crime, uma vez que a embriaguez culposa não causa inimputabilidade. Tá. Provavelmente tu recebeu quase que integral a nota. Eu considerei todas as respostas, eu considero. Você deve ter recebido uma nota quase integral, Luiz. Tá bom. Depois, se quiser, a gente pode conferir, mas eu te dou certeza que ele recebeu quase integral. Desconto bem pouco quando falta uma coisinha aqui ou outra. A resposta, na realidade, ele é correta. Responde
só não fundamentou, deve ter descontado um 0,2, 0,3. Né? Professor, é justamente na parte do culposa que eu acho que pode ter dado as confusões. Uhum. Se tu não prestar atenção nessa palavra, daí pode mudar. Deixa eu ver aqui um negócio para vocês, só um pouquinho. Olha o que diz, agora vamos então ver quando exclui. Parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, olha qual tipo de embriaguez, ó, proveniente de caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior são situações em que força maior que é a mais provável que aconteça. O sujeito é obrigado a beber, como num trote acadêmico. Larga 1 litro de velho barreiro para dentro do sujeito, que é seguro por outros. Isso é força maior. E caso fortuito, seria o sujeito ingerir um remédio e não sabia, não tinha na bula, não sabia de alguma maneira que não podia tomar álcool, tomou, ou alguém colocou na bebida dele algum produto, e ele que embriagava. Então, nós teremos aí caso fortuito ou força maior. Nesses dois casos, se for completa embriaguez e o sujeito aí, em virtude dessa embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato de portar-se de acordo com esse entendimento, haverá isenção de pena. E se for parcialmente capaz, em razão da embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, haverá redução de pena. Não sei se tu entendeu, Adriano. O culposo é quando o sujeito senta no barzinho para tomar uma bebida lá com os amigos, vai tomando, comendo alguma coisa, quando levanta, percebe que está embriagado. Isso é culposo. E doloso é quando ele toma porque quer ficar bêbado. Entendido agora? Alguma pergunta? Então vamos lá, para a última. Júlia flagra seu esposo no motel com sua melhor amiga. Transtornada, já que era apaixonada pelo marido, Júlia mata ambos. Informe fundamentadamente se haverá possibilidade de punição ou haverá isenção de pena em virtude de abalo psicológico. Bom, nesse caso aqui, muitos colocaram homicídio simples, homicídio privilegiado. Eu não perguntei isso, não perguntei a classificação. Isso aqui é um crime, isso aqui provavelmente é um crime de homicídio qualificado, né? Porque certamente vai haver alguma situação ali que pegou os dois no flagra, não deu tempo, possibilidade para defesa. Então, é possível que seja qualificado, mas eu não entrei nesse mérito, não é isso que eu perguntei. Pode ser homicídio simples privilegiado ou poderia ser qualificado privilegiado. Depende do contexto, eu não pedi nada disso. O que eu queria ali, alguns conseguiram fazer, quando eu falei em abalo psicológico, é que a emoção e a paixão, conforme o artigo 28 do Código Penal, não excluem imputabilidade penal. Ó. Artigo 28 não exclui imputabilidade penal, a emoção e a paixão, inciso 1. Então, a resposta deveria ser que a fulana de tal irá responder pelo crime que praticou, em razão de que o artigo 28 do Código Penal não determina a exclusão do crime em virtude da emoção ou paixão. Era só isso. Tá ok? Perguntas? Nada? Tudo certo, por enquanto. Então tá bem. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem algum problema aí de nota? Tudo certo? Alguém bebeu hoje culposamente para não falar? Ainda não. Ainda não, tá bom. Hoje é sexta, tá certo. Hoje não tem jogo do Grêmio, professor. O pessoal não bebeu. É. Verdade. Bom, pessoal, então vamos terminar a lâmina da aula anterior. Dá tempo. Só chá aqui. Pois é, que chá depende do chá, né? Existem alguns chás que
são batizados, chá de coca. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, deixa eu achar a lâmina aqui. Aqui. Eu vou fazer um compartilhamento aqui. Deixa eu achar aqui. Medo. Não deu certo o que eu queria fazer. Vamos voltar. Inverter. Tá, vou compartilhar agora. Tá compartilhando aí para vocês? Sim. Tá sim, Sora. Bom, nós vimos até aqui, pessoal, na aula anterior. Nós vimos a questão da imputabilidade, até aqui. Agora nós vamos ver os últimos dois elementos da culpabilidade. Potencial consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Culpabilidade. Terceiro elemento do crime. Aí nós temos a imputabilidade, que nós já estudamos. Agora nós veremos potencial consciência da ilicitude ou erro de proibição. E terceiro, inexigibilidade de conduta diversa. Então, esses três elementos aqui compõem a culpabilidade, que é o terceiro elemento do conceito analítico de crime. Se não tiver um desses três elementos, nós não teremos a culpabilidade. Começou o meu computador. Poxa vida. Que coisa. Vou tentar baixar um pouquinho. Tá. Tá passando aí para vocês? Sim. Tá. Então, o que é potencial consciência da ilicitude? O nome já está dizendo alguma coisa. Tem que ter consciência de que o fato que ele pratica é um crime. E essa consciência é possibilidade de entender que a conduta que ele realiza é criminosa. Potencial consciência da ilicitude. Então, vamos lá para alguns detalhes. Aí depois a gente vai conversar algumas coisas sobre o erro de proibição que nós vamos estudar adiante. Então, a aplicação da pena é justa quando a gente possuía a possibilidade de compreender que a conduta que ele pratica é ilegal. Ou seja, o sujeito pratica um fato tendo pelo menos a possibilidade de saber que o que ele pratica é crime. Se ele não tem nem esta possibilidade, não é crime. Em seguida, eu vou dar uns exemplos para vocês. Até já vou dar um, para vocês não ficarem na dúvida, para entenderem o que é. Por exemplo, tá tão ruim isso aqui. Deixa eu botar algo embaixo do meu note aqui. Tá, agora sim. Por exemplo, pergunto para vocês. Um sujeito que mora na Holanda, que habitualmente adquire maconha para fumar, lá é legal,
pela primeira vez, e meu computador continua, pela primeira vez, ele vem ao Brasil, chega no Brasil, vê inúmeras pessoas na praia, no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul, seja onde for, fumando maconha. Aí ele chega ali e compra um baseado e fuma. Pergunto para vocês, esse sujeito nunca tinha vindo do Brasil, ele está habituado a comprar maconha, e ele chega numa praia onde tem diversas pessoas fumando maconha, policiais passando pela rua, e aí, primeiro dia no Brasil, ele vai ali e compra. Essa pessoa tinha boas chances, razoáveis chances de saber que ele não podia comprar essa maconha? Ou seria normal ele achar que podia comprar? É com vocês o problema, não é comigo mais. Seria normal ele achar isso. E achar o quê? Que podia comprar? Ele podia comprar, porque ele já estava acostumado a comprar lá, né? Isso. Isso aí. Então, isso que é o erro de proibição, pessoal. É não ter essa possibilidade de entender que é ilegal a conduta que pratica. Vou dar mais um exemplo que poderia incidir um erro de proibição. Atualmente é discutível. São raros os casos de erro de proibição. Por exemplo, vou perguntar para vocês também, me respondam. Sujeito acha um notebook na rua. Ou vamos pegar uma coisa mais leve, acha um celular na rua. Ele não tem formação jurídica, não tem ninguém na família com formação jurídica, a família dele é família classe média, assim, para baixo, né? E ele pega esse celular e, acreditando naquele dito popular que nós temos, que todos nós certamente já ouvimos algum dia, ele acredita que achado não é roubado. Ou seja, que não é crime ficar com o celular porque ele achou, ele não subtraiu de ninguém. Pergunto para vocês, se ele não é uma pessoa que está ligada a uma questão ao direito, enfim, não tem nenhuma ligação com isso, é uma pessoa que não tem muita instrução, sei lá, ensino médio, por exemplo, ou ensino fundamental, ele teria condições de saber que a lei, o Código Penal, obriga ele a entregar o objeto, se não achar o dono, para a autoridade pública? Ou ele acredita no que ele ouve desde criança, que achado não é roubado, e fica para ele? O que vocês acham? Ele não teve uma mãe, Adriana, que ficava explicando que não pode, mas normalmente ele ia achar que o achado não é roubado. Atualmente é uma questão assim que pode não ser até erro de proibição, mas pode ser. Atualmente a gente está no mundo de comunicação em massa, então talvez é uma questão a ser debatida, né? Que seria crime. Talvez não fosse, pelo hábito cultural que nós sempre ouvimos. Eu ouvi falar desde criança que achado não é roubado. Na realidade está previsto no artigo 169, inciso 2 do Código Penal. Mas erro de proibição é isso, pessoal. É praticar uma conduta sem ter potencial consciência de que aquilo é ilegal, ou seja, uma possibilidade de entender que aquela conduta é ilegal. Então, é possibilidade, não se reclama o efetivo conhecimento. Então, não tem que saber com certeza, mas tendo a possibilidade de saber que é crime, aí já não dá para empregar o erro de proibição. Nós temos o erro de proibição excusável, artigo 21 do Código Penal, que diz o quê? Vamos ler. Alguém está aberto aí? Senão eu vou abrir aqui. Artigo 21, parágrafo único do Código Penal.
Eu fiz tudo errado, ó. Já deu tudo errado aqui. Vamos lá. Agora, paciência. 21. Erro sobre a ilicitude do fato, é o que nós estamos estudando. O desconhecimento da lei é inexcusável. Então, não dá para alegar que desconhece a lei. É o código está dizendo. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então, não é igual a desconhecimento da lei. Eu não posso alegar que eu não conheço a lei. Isso está escrito no Código Penal e está escrito na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E efetivamente nós desconhecemos várias leis, mas nós não podemos alegar para se eximir da responsabilidade. O máximo que pode ocorrer é uma redução de pena. Então, o que eu estou falando é não ter condições de saber que aquele ato que eu pratico é ilegal, mas eu não estou argumentando que eu desconheço a lei. Se eu entender que aquele fato é ilegal, eu não posso praticá-lo, porque eu não vou poder, mas eu nunca vi essa lei, não posso dizer isso. A situação me leva a crer que o que eu pratico não está proibido. Isso que é o erro sobre a ilicitude do fato. Ser inevitável isenta de pena. Então, esse exemplo que eu dei do achado não é roubado, nós podemos pensar de duas maneiras. Bom, se o sujeito que não entregou o celular acreditava piamente, culturalmente, que achado não é roubado, seria isento de pena. Agora, se era evitável, se ele procurasse se informar melhor, se ele desse bola para as relações sociais da sua família, dos amigos, alguém poderia dizer para ele que tem que entregar, né? Então, seria uma diminuição de pena, porque o parágrafo único do 21 diz, está aqui, ó, considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir esta consciência. Tá, agora eu pergunto para vocês. Se eu pegar o exemplo do holandês, e se eu pegar o exemplo desse achado não é roubado, qual que é mais difícil de saber que é ilegal? Qual que teria a possibilidade de incorrer em erro de proibição? O holandês ou o achado não é roubado? Qual que teria mais condições de não cometer o erro, de não cometer o fato? O holandês, professor. O holandês teria mais a possibilidade de incorrer no erro de proibição, né? Porque as circunstâncias que eu narrei o levariam a entender que não é crime. Esse do achado não é roubado é bem dúbio, né? Creio que hoje, nos meios de informações que existem e nas relações sociais, no máximo que seria uma redução de pena, é o que eu acho. Vamos adiante. Então, consciência da ilicitude é diferente do desconhecimento da lei. Bom, nós temos alguns exemplos, né, que ocorreram efetivamente. Esse aqui, ó, sentença do Tribunal de Friburgo, 1950, uma ordem militar de desconhecimento da antijuridicidade. O militar recebeu uma ordem do comandante militar e esta ordem, esse fato que ele praticou era criminoso. E ele alegou e foi atendido que ele não tinha como saber que aquele fato era ilegal, né? Ele desconhecia, não tinha possibilidade de entender que aquele fato era ilegal. Uma, pelo fato em si, e outra, porque foi uma ordem militar. A ordem militar tem mais necessidade de ser cumprida, né? Pelas questões
de seus estatutos e regulamentos. O do holandês a gente já viu aqui. E um caso que ocorreu agora, há pouco, envolvendo também um jogador do Grêmio. Vocês estão lembrados desse jogador Fernando, que entrou na Rússia, que jogava era do Grêmio e jogava na Rússia? Lembram desse caso ou não? Eu não. Tá. Esse rapaz jogou no Grêmio e foi vendido e estava jogando na Rússia. Morava lá ele, a esposa e o sogro. E tinha um empregado deles que era brasileiro e ia para lá também. Aí o sogro do Fernando tomava um remédio que era permitido no Brasil, legal, com receita médica. E aí lá na Rússia, não sei por que motivo, não compraram lá, se não tinha ou não podia, enfim. O pai do Fernando, da mulher do Fernando, solicitou que esse empregado da família, que estava no Brasil, logo que fosse, levasse esse remédio, comprasse para ele e levasse para lá. E esse rapaz levou. Quando ele chegou no aeroporto da Rússia, ele foi preso por tráfico de entorpecentes, tráfico ilegal. Porque esse remédio era proibido lá na Rússia, então a entrada desse remédio era proibida. Ele foi preso por tráfico. E nesse caso aqui, a gente pode trabalhar com a legislação brasileira, estou falando da Rússia, não sei, né? Que seria um caso de erro de proibição. Não tem como ele saber que lá na Rússia um remédio que no Brasil é legal, lá é ilegal. Aqui o médico receita, por que lá vai ser ilegal? Então, é um caso de erro de proibição. Não tinha, com todos os cuidados que ele tomasse, não teria como saber que a entrada deste medicamento na Rússia, comprado com receita médica no Brasil, era tráfico de entorpecentes. Seria um caso de erro de proibição. Mas lá me parece que não é, porque ele ficou preso 1 ano e tanto, 2 anos, e aí foi, depois da intervenção do presidente do Brasil, Bolsonaro, ele foi perdoado lá pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Entenderam que é erro de proibição, pessoal? Vamos adiante, então. Bom, o terceiro elemento da culpabilidade, esse erro de proibição, nós vamos voltar ainda no estudo dos erros. Por isso que eu fiz ele de maneira mais sucinta aqui. Então, nós já vimos como primeiro elemento da culpabilidade a imputabilidade, quando nós estudamos a questão da idade de 18 anos para ser punido, das doenças mentais, da embriaguez e da emoção e da paixão. Agora, em seguida, como segundo elemento, nós estudamos o erro de proibição. E o terceiro e último é a exigência de conduta diversa. Ou seja, o ato que o sujeito praticou era exigível que ele se comportasse de outra maneira? Né? Então, é isso aqui que está escrito na primeira frase. Ó. Consiste na expectativa da sociedade acerca da prática de uma conduta diversa daquela que foi deliberadamente adotada pelo autor de um fato típico. Nós sabemos que a culpabilidade passa pela reprovação da conduta do sujeito. Então, pergunto para vocês, já dei esse exemplo. O sujeito, gerente de um banco, tem a sua casa invadida com uma quadrilha fortemente armada. Ah, tá. O PPT não está compartilhado. Então, o sujeito, gerente de um banco, tem a sua casa invadida por uma quadrilha fortemente armada, colocam a arma na cabeça da família, dos filhos e da esposa do gerente. Está aparecendo aí o PPT? Sim. Agora sim, senhor. Mas depois tu pode postar ele lá na plataforma? Esse aí é o mesmo da aula anterior à prova. Deve estar postado. Se não tiver, me avisem daí. Então, determina esse gerente de banco que ele vá ao banco e abra o cofre. Coloque a digital. Ele vai lá e faz isso. Ninguém agarra ele à força. É uma ordem
né, que ele cumpre. Então, ele praticou livremente, dolosamente, o fato típico do artigo 155. Praticar furto, não sendo em estado de necessidade, exercício regular de direito, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, é um delito. Pergunto para vocês, a conduta dele abrir o cofre é reprovável? No contexto que eu falei para vocês, é reprovável? Dentro do contexto, não. Então, se não é reprovável, nós poderíamos, como sociedade, exigir outra conduta dele que não esta? Poderíamos exigir outra conduta do gerente do banco ou é esta conduta mesmo que ele teria que realizar? Pois então. Eu acho que ele Era exigível outra conduta? Pode falar, não te interrompi. Acho que não. Não era. Então, vamos voltar nosso esqueminha. Culpabilidade. Terceiro elemento da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa. Se vocês estão me dizendo que é inexigível outra conduta, então não está presente o requisito que a culpabilidade exige para ser o terceiro elemento do conceito analítico de crime. O que se exige aqui na culpabilidade, esse terceiro elemento da culpabilidade, é exigibilidade de conduta diversa. Vocês estão me dizendo que é inexigível outra conduta. Então, eu botei aqui um inexigível. Se é inexigível, não há culpabilidade. Para ter culpabilidade, tem que ser exigível conduta diversa. Entenderam isso? Sim ou não? Sim, professor. Tá bem. Então, aqui, neste caso do gerente do banco, ele praticou um fato típico, furto antijurídico, porque é contrário à lei, mas não é culpável, porque não era exigível outra conduta dele, era inexigível outra conduta. Então, faltou o último elemento aqui da culpabilidade. Se não tem um elemento da culpabilidade, não tem culpabilidade. E se não tem culpabilidade, não tem crime, porque o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Vamos ver as causas legais. Esta exigibilidade de conduta diversa, ou, no caso, inexigibilidade de conduta diversa, para não ser culpável, existe muitas, a maioria delas, pode ocorrer em vários casos, em que não há, que não são dentro do Código Penal previstos. Aí a gente chama de causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Nós veremos logo a seguir. Agora nós vamos ver quais são as causas legais de exclusão da culpabilidade. A primeira delas está no artigo 22 do Código Penal, que diz, vou abrir aqui, coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível, o que é coação irresistível? É o que nós acabamos de ver. O sujeito foi coagido irresistivelmente a praticar lá o furto. Só que é uma coação moral, não pode confundir, não é uma coação física. Coação física é aquela que agarra à força o sujeito. Isso incide lá na conduta do fato típico, porque a conduta no fato típico tem que ser voluntária. E se agarrar e forçar o sujeito é involuntária. Aí não teremos conduta penal relevante, não haverá crime, porque não há fato típico. Na coação moral irresistível, é o exemplo que eu dei do gerente do banco. Ninguém agarrou ele à força, então não é uma conduta
física irresistível, é moral. E ela, então, entra na exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Então, o artigo 22, vou ler de novo aqui, está dizendo: se o fato é cometido sob coação irresistível, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, essa coação aqui é uma causa legal de exclusão da inexigibilidade de conduta diversa. Ele foi coagido, eu não posso exigir outra realização condutiva dele, outra realização da conduta dele. Só a que foi exigida. Vamos voltar aqui. Então, só é punido o autor da coação. Quem foi coagido é isento de pena. Vamos ver o que mais aqui que precisamos. Aqui o exemplo que eu dei do Guilherme de Souza Nucci. Ó. Vocês estão vendo essa tela ou não? Sim, senhor. Tá. Então, é o mesmo exemplo que eu dei, dado pelo Guilherme de Souza Nucci. Um gerente de banco tem sua família sequestrada sob ameaça de morte para obrigá-lo, acompanhado de um dos integrantes da quadrilha, a abrir o cofre do estabelecimento bancário e entregar o dinheiro aos ladrões. Apesar do gerente ter praticado um fato típico, 155 do Código Penal, e ilícito, não há excludente da ilicitude, lá do artigo 23, né, que nós vimos no Código Penal, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, ou estrito cumprimento do dever legal, não há presença, né, dessas excludentes, não pode ser punido, pois é inexigível outra conduta de sua parte. Inexigibilidade de conduta diversa como causa legal da exclusão da culpabilidade, porque está previsto no artigo 22. Vamos ver esse outro aqui. No caso do diretor de uma empresa que é obrigado por criminosos a entregar todos os valores que se encontram guardados em um cofre, que apenas ele pode abrir, sob ameaça de seu filho, em poder de outra pessoa ligada aos assaltantes, ser morto, os envolvidos são os delinquentes, que são os autores da coação, o diretor da empresa que é coagido a realizar a conduta e a própria empresa que, no caso, é a lesada patrimonialmente. Então, eu pulei ali o slide, né, mas é tranquilo, tem que haver 3 partes. O coator, que é quem coage, o coagido e a vítima. São 3 pessoas envolvidas nesta situação de coação irresistível. Vamos ver essa outra aqui do STF, jurisprudência. É inconcebível falar-se em cometimento delituoso sob o efeito de coação moral irresistível. Então, é inconcebível falar-se em cometimento delituoso sob efeito de coação moral irresistível se o agente poderia livremente recusar o cumprimento de tarefa manifestamente ilegal, porquanto não era ele hierarquicamente subalterno dos coautores, mandantes e financiadores dos crimes de homicídio, evidentemente não seria moralmente obrigado a cumprir-lhes as ordens. Moralmente se comprovada nos autos que ele próprio, tornando-se desafeto gratuito de uma das vítimas, não escondia o seu propósito de vê-la morta, só não o fazendo pessoalmente por não possuir coragem para tanto. Então aqui o STF julgou um recurso especial em que ele diz que, nesse caso aqui, que o sujeito não foi obrigado a matar, ele se aproveitou de uma ordem que mandaram ele matar alguém, mas não obrigaram, apenas mandaram. Ele foi lá e matou porque ele também tinha interesse. Então, aqui não foi considerado coação moral irresistível. A conduta dele foi considerada irregular. É exigível outra conduta desse sujeito. Filho que falsifica as notas lançadas no boletim da faculdade com o propósito de esconder as avaliações negativas do conhecimento dos pais que arduamente custeiam seus estudos. Não se equipara à coação moral. Então, não é por medo da professora que haverá possibilidade de coação moral irresistível, né, nesse delito de adulteração aqui do boletim. E a segunda causa legal de exclusão da culpabilidade
por inexigibilidade de conduta diversa é a obediência hierárquica, que está na segunda parte do artigo 22, que diz assim: eu falei para vocês na primeira parte, se o fato é cometido sob coação irresistível. Aí vem a segunda parte. Ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. Só é punido o autor da coação ou da ordem. Bom, o sujeito que cumpre uma ordem de um superior hierárquico, se ela tiver uma aparência de legalidade, o sujeito que cumpriu não deverá ser responsabilizado porque ele cumpriu uma ordem, é inexigível outra conduta dele, desde que haja uma aparência de legalidade. Por exemplo, um militar no quartel, o comandante determina que ele mate um outro militar. É óbvio que se ele matar, ao cumprir essa ordem, vai responder junto com o comandante, porque é uma ordem manifestamente ilegal. A ordem dada tem que ser uma ordem não manifestamente ilegal. Tem que ter uma aparência de legalidade. Por exemplo, o sujeito, um oficial de justiça cumpriu uma ordem do delegado de polícia para a apreensão de um objeto. É uma ordem manifestamente ilegal. O delegado de polícia não tem autoridade hierárquica sobre o oficial de justiça. Agora, uma ordem com aparência de legalidade. O oficial de justiça pega um mandado de apreensão, vai até a casa de um sujeito, com a assinatura do juiz de direito, óbvio, né? Pega esse mandado, vai cumprir a apreensão determinada pelo juiz. Aí depois fica sabendo que, na realidade, o juiz era inimigo do sujeito, não tinha situação que desse justa causa para essa ordem, não tinha nenhum ato que estivesse em juízo sendo discutido, e o juiz emitiu essa ordem para se vingar do sujeito. O oficial de justiça não tem como saber, isso não é uma ordem manifestamente ilegal, tem uma aparência de legalidade. Então, nesse caso, o oficial não responde, porque ela tem uma aparência de legalidade. Pessoal, estou só eu falando até aqui, estão entendendo? Sim. Tá. Sim, senhor, tudo tranquilo. Tá, pessoal. Bom, alguns detalhes, então, sobre a obediência hierárquica. Primeiro, ela tem que ter alguma aparência de legalidade, como eu falei para vocês. Aqui, não pode ser manifestamente ilegal. Tem que ser ordem da autoridade competente, né? Aquela que tem competência hierárquica sobre o servidor. Tem que ser numa relação de direito público, não cabe em relação de trabalho privado. Então, isso não cabe num emprego privado, num trabalho privado. Tem que ser uma relação de direito público, porque o sujeito no direito público, no trabalho público, que não obedecer uma ordem de um chefe, tem consequências muito maiores que no serviço privado. No direito público, o sujeito pode, dependendo, ser até preso, né, se não cumprir a ordem. No trabalho privado, não. Presença de mais de 3 pessoas, é claro, né? Um que manda, dá ordem, um que executa e uma vítima. E tem que ser o cumprimento estrito da ordem. Isso nós já vimos que serve para tudo, né? A ordem tem que ser cumprida estritamente para que o executor não responda se for caso de obediência hierárquica. Vamos ver essas duas citações aqui do NUT. O estrito cumprimento de ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico exclui a culpabilidade do executor subalterno, com fulcro na inexigibilidade de conduta diversa. O fato, contudo, não permanece impune, pois por ele responde o autor. Aqui um exemplo. Delegado de polícia com larga experiência em sua atividade, que determina a um investigador de polícia de sua equipe, recém-ingressado na instituição, a prisão em flagrante de um desafeto, autor de um crime de roubo ocorrido há mais de uma semana. Bom, aqui não tem mais situação de flagrante, o roubo foi mais de uma semana. O delegado mandou o sujeito prender em flagrante, o subalterno.
O subalterno, no caso, seja em face do restrito conhecimento do caso concreto, seja em respeito ao superior hierárquico, em quem muito confia, não pode ser responsabilizado, devendo o crime ser atribuído exclusivamente ao autor da ordem. Isso aqui é parcialmente correto, pessoal, essa situação aqui. Atualmente, os policiais que ingressam para trabalhar numa delegacia de polícia, eles têm um curso e também têm conhecimento, tem um curso superior e tem conhecimento jurídico, mínimo que seja. Então, é parcialmente correto na atualidade este exemplo aqui do NUT, do policial realizar a ordem do delegado de polícia dizendo que o sujeito estava em flagrante quando não havia flagrante. É possível que seja um caso de cumprimento de ordem se ficar bem comprovado que ele acreditava, né, o policial, que estava cumprindo uma prisão em flagrante. Meio complicado esse exemplo aqui. STJ. Coautoria de servidores públicos que tinham discernimentos e independência para agirem segundo a lei, sem obediência à ordem manifestamente legal. Humildes servidores representados por agentes. Olha, o meu computador está complicado. Vamos lá. Humildes servidores representados por agentes de segurança e policiais de baixa patente não podem ser incriminados como coautores por terem agido por temor do patrão e chefe de hierarquia superior. Então, o STJ aqui reconheceu uma situação semelhante a essa que nós vimos do flagrante, que os policiais cumpriram uma ordem do superior hierárquico e esses servidores, segundo o entendimento do STJ, não tinham condições de entender que era ilegal aquela ordem. Então, foram absolvidos. Outra aqui. Considerou que não procede ainda a escusa apresentada pelo acusado, Haroldo, de que o cargo que ocupava, superintendente estadual, estava subordinado hierarquicamente à Procuradoria-Geral do INSS e que, portanto, não poderia descumprir as determinações que lhe eram dirigidas deste órgão. No caso, a assinatura dos cheques, sendo que, se de um lado inexiste tal relação de subordinação hierárquica, de outro ainda, se existente, não seria possível a este réu aderir impunemente à prática criminosa, dependia de sua efetiva participação. Então, esse sujeito aqui assinou os cheques que pertenciam à entidade pública, utilizou indevidamente esses cheques, e aí, para sua defesa, alegou que recebeu ordem do superintendente. Aí o STJ diz que, em primeiro lugar, não há relação de subordinação. Segundo lugar, mesmo que houvesse relação de subordinação, que fosse direito do sujeito comandar, dar ordens ao superintendente, não seria caso de cumprimento, porque a ordem é manifestamente ilegal. Ele não pode assinar cheques, mesmo sendo mandado, para desvio de função, para prática não com fins determinados pela lei, que é com fins públicos, né? Depois nós temos aqui a inexigibilidade de conduta diversa, agora como causa supralegal. Então, os dois casos que nós vimos estão na lei, artigo 22, coação moral, irresistível e obediência hierárquica. E aí nós temos aqui agora casos que não estão na lei. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por isso que eu disse lá no início, a inexigibilidade de conduta diversa, ela pode ser muitas situações. E aparecendo um fato, a gente tem que analisar, né? Como que surgiu essa situação? O primeiro caso que se tem notícia foi um julgado na Alemanha. O sujeito chegou com uma carruagem em casa, seu patrão, onde trabalhava, e o patrão mandou tirar o cavalo da carruagem e voltar rapidamente à cidade para pegar uns objetos. O empregado disse que não era possível, por quê? Porque o cavalo era bravo, era um cavalo não muito domesticado, ele era para a charrete, para a carruagem. O patrão determinou que fosse ou seria
despedido. Então, ele não podia perder o emprego, foi até a cidade e o que era previsto ocorreu. O cavalo disparou e feriu uma pessoa. Então, o jockey, né, do cavalo foi absolvido por inexigibilidade de conduta diversa. Ele não tinha como se opor a essa ordem, era inexigível outra conduta dele, porque ele perderia o emprego, e o patrão que foi responsabilizado. Outro caso que se tem notícia é a parteira e os mineradores. Nesse caso aqui, os mineradores trabalhavam todos os dias e, quando nascia um filho, eles tinham um dia de folga. Então, o que eles faziam? Nasciam, quando a mulher ia dar à luz, eles chamavam a parteira emitia um laudo dizendo o dia do nascimento. Se fosse um dia de domingo, por exemplo, é o dia da folga, eles não teriam direito à folga. Então, os mineradores passaram a exigir da parteira que declarasse o nascimento em dia de semana. A parteira, sob pena de perder o seu financiamento econômico, né, o seu trabalho, aderiu à determinação dos mineradores. Então, o tribunal entendeu que ela também não tinha como se exigir outra conduta dela. Era inexigível a conduta dela, porque ela perderia o trabalho. Aqui tem um exemplo doutrinário. A mãe viúva que deixa em casa sozinho o filho de pouca idade para trabalhar, pois não tem pessoas de confiança para cuidar do menino e não pode contar com o serviço público de creche, que se encontra em greve, sabe que a criança fatalmente subirá imóveis, abrirá armários e praticará outras atividades perigosas, sendo previsível que, em virtude de sua ausência, né, da mãe, essa criança venha se machucar. Ainda que se fira gravemente, não deverá a mãe ser responsabilizada pela lesão corporal culposa em face da inexigibilidade de conduta diversa. A mãe não tinha, né, pessoal, o que fazer. Ou ela vai trabalhar ou não tem como botar comida na mesa. É isso que é a situação. Então, era inexigível outra conduta dela e é excluída a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém não entendeu o que nós estudamos hoje?